semana passada nós debatemos um tema em sala de aula que me chamou bastante atenção: a ditadura da felicidade nas redes sociais. Eu achei esse tema tão relevante que eu decidi falar um pouquinho mais sobre ele aqui com vocês. Bom, primeiramente, seguindo os passos que eu sempre ensino aqui no canal e também em sala de aula, passo a passo para quando a gente se depara com um tema da redação, o que fazer? Primeiro passo, delimitar esse tema. Nós já sabemos disso. Então, a ditadura da felicidade nas redes sociais. Eu tenho ali dois assuntos importantes a serem debatidos, que é rede social, redes sociais e ditadura da felicidade, tá? Então eu vou começar a investigar esses assuntos sempre com o meu rascunho, com o meu planejamento, anotando as minhas ideias, desculpe. Então veja bem, olha só, eu começo a fazer perguntas sobre esses assuntos para investigar o que eu sei sobre isso, tá? O que eu sei dissertar sobre isso. Então, redes sociais, o que são, para que serve, qual a importância das redes sociais atualmente, no mundo de hoje, né? Quantas pessoas precisam diretamente das redes sociais, né, para se relacionar pessoalmente, profissionalmente. Começo a investigar essa questão das redes sociais, tá? Quantos milhões de usuários nós temos em cada rede, são inúmeras. Quantas redes sociais existem? Então, começo a investigar e aí eu vou vasculhar o que eu sei sobre o assunto, tá? Para depois, né, obviamente, começar a anotar essas ideias, essas informações ali, tá? No meu projeto de texto, eu ensino vocês a colocar, organizar essas ideias exatamente aonde elas precisam estar na sua redação, para quando você for escrever a sua redação, você não ter dificuldade. Então, aí depois dessas perguntas, né, vasculhar aí o meu repertório sociocultural, se eu não souber de nada, poxa, eu não lembro de nada, eu não sei o que eu posso colocar ali de ideias, o que você vai fazer? Você vai seguir na leitura dos textos motivadores, porque certamente lá você terá várias ideias interessantes para ir colocando ali no teu projeto de texto, tá legal? Isso é bem importante. Não é copiar em hipótese alguma, ok? Mas os textos motivadores podem dar vazão para que muitas ideias surjam. E você também pode captar ali alguns argumentos, algo que você pode trabalhar com a sua linguagem no corpo da sua redação e vai super funcionar. Leia com atenção os textos motivadores e pesque as informações ali, ok? Tá, voltando aqui ao tema, então eu investiguei essa parte, né? Só a título de informação, nós temos ali sobre a questão das redes sociais. As redes sociais surgiu em 1995 nos Estados Unidos e Canadá. Ela é chamada de Classmate, certo? E funcionava, tinha o objetivo de facilitar a comunicação entre os estudantes de uma faculdade. História, essa por sua vez, muito parecida com a do Facebook, que surgiu em Harvard com o mesmo objetivo, certo? Então, assim, são informações que eu tenho ali, né, por conta das minhas pesquisas, dos meus conhecimentos, que eu procuro sempre ler a respeito. Mas se você não tiver, obviamente, procure nos textos motivadores. Se você lembrar de outras coisas, ótimo também. Então, anote tudo que você sabe de interessante sobre redes sociais. Facebook, né, tem aproximadamente 750 milhões de usuários no mundo inteiro, tá? Esse número pode até ter aumentado, mas é nessa faixa. Então, só o Facebook é uma rede social que tem um poder gigantesco.
voltando agora para o outro assunto, certo? Que é a ditadura da felicidade. Vamos analisar essa expressão, né? Ali a gente já tem uma carga semântica muito profunda, né? Quando eu falo de ditadura, eu estou falando de seguir ordens, né? De seguir um certo padrão, né? Então, existe isso? A ditadura da felicidade é plausível nas redes sociais, certo? Então, você vai investigar também essa outra parte do texto, fazendo as suas anotações no seu projeto de texto, né? Nos locais adequados para você depois transformar tudo isso num texto. Então, quando eu falo de ditadura da felicidade, eu começo a investigar, lendo os textos motivadores, eu vou tendo ideias e eu vou me lembrando eu preciso me lembrar de casos, dados, né? Exemplos que eu posso citar. Vou trazer um aqui que é bem interessante. Vamos supor que eu queira trabalhar na minha redação um exemplo sobre os canais do YouTube, canais infantis, canais direcionados a criança. Alguns desses canais, não podemos generalizar jamais, porque existem bons canais e existem canais educativos excepcionais, tá? Mas alguns desses canais, certo? O que acontece? Eles resumem-se em abrir presentes o tempo inteiro, abrir brinquedos o tempo inteiro, certo? A criança fica aficionada àquilo ali. É muito interessante como prende a atenção de uma criança. Ou então, mostra ali o convívio com a família, com os pais, sempre muito positivo. Os pais sempre brincando o tempo inteiro e leva para passear e compra presente e gasta dinheiro nos shoppings e vai à praça e vai ao parque, né? Lugares lindos, maravilhosos, a criança sempre muito bem vestida, nunca faz tarefa, nunca tem obrigação, enfim. Então, a criança que assiste, né, a esses vídeos, ela começa a fazer ao longo do tempo uma comparação com a sua vida. Então, ela vai começar a pensar assim, nem todos, não podemos generalizar. Nossa, mas a minha vida é muito ruim, porque minha mãe às vezes briga comigo, meu pai pede para que eu faça alguma coisa em casa, para ajudar dentro de casa, no trabalho, no serviço. As minhas tarefas precisam estar em dia, eu não vejo ninguém fazendo tarefa, eu vejo todo mundo só feliz, alegre, abrindo presente. Eu quero tanto ter alguma coisa, eu queria tanto aquele brinquedo assim assado e eu não posso ter, porque minha mãe disse que é muito caro. Então isso vai causando uma confusão na cabeça da criança. Isso é um grande exemplo de ditadura da felicidade. Não é interessante para esses canais colocar ali a vida como ela é, a realidade, não. O interessante é fantasiar essa realidade. Nós sabemos que existe um interesse por trás disso, que é o consumismo, né? Que é o interesse comercial em vender os produtos. Mas a criança não tem esse discernimento, tá? E isso afeta, né? Nós temos consequências para isso. Então, no desenvolvimento, você vai pensar em causas e consequências, tá? Então, assim, é um tema tão interessante que eu teria tanto assunto para abordar aqui com vocês em relação a argumentos, né? Mas eu vou ter que partir agora para a conclusão. Então, como que eu posso sugerir algo, uma proposta de intervenção que realmente vá funcionar? Esse é um assunto que precisa ser discutido, que precisa ser debatido, né? Assim como a gente analisa que trata-se de um assunto de ordem comportamental. Tem a ver com a questão comportamental da sociedade, né? Então, uma coisa que pesa muito aí é a questão do efeito manada. Aí você pode citar sociólogo, filósofo que você souber, tá legal? Enfim, tudo você precisa vasculhar o seu conhecimento. Séries, filmes, documentários, livros, tudo, músicas que tratem deste assunto que você consiga fazer uma ponte. Isso vai fazer subir sua nota. Beleza? Tem técnica para isso, né? E eu vou estar sempre trazendo algumas coisas interessantes a respeito do uso dessas técnicas para a produção textual, ok? E não deixe de estar atento a esses temas tão bacanas, tão interessantes, até mesmo para debater com os colegas,
os familiares. É muito importante nós termos a nossa opinião formada sobre o assunto, ter conhecimento para ter bons argumentos. Isso vai fazer toda a diferença, não só na sua vida e no seu texto, também na sua redação também. Ok? Então é isso, fico por aqui.